Olá, estamos nós aqui na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje um programa inédito, um tema que eu tenho certeza que vai agradar a todos os nossos telespectadores, você que está em casa, já chame os vizinhos, chame os amigos e fala, gente, hoje é dia de programa Saúde, hoje é dia de aprender, né, um pouquinho mais para termos uma vida melhor. Hoje, o assunto será a visão, né? Gente, que sentido maravilhoso que é a visão. Para a gente dar o valor é só fechar os olhos um pouquinho, né? E ver o que seria da gente sem nossos olhos. E para falarmos um pouquinho sobre as doenças dos olhos, sobre os óculos, né? As conjuntivites, as lentes, cataratas e tantas outras coisas a respeito dos olhos, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do médico oftalmologista, Dr. José de Souza. O Dr. José de Souza já é muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Além de ser mocoquense, bastante anos aqui com a gente, né? Onde desenvolve um importante trabalho, não só para o Mococa, mas para toda a nossa região. E de antemão eu gostaria já de dar as boas-vindas, nosso muito obrigado de coração ao doutor José por ter aceito o nosso convite e estar com a gente aqui hoje. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, para poder estar aqui novamente. Gente, então vocês já viram o tema de hoje, né? Estaremos falando sobre os olhos, as doenças mais comuns, né, a respeito da visão. E a pessoa que tiver dúvida em casa, como sempre, vai poder participar, ligar, mandar um WhatsApp para a gente. O importante é aprender como a gente sempre faz. Agora, enquanto vocês vão se preparando, pensando, querendo tirar as dúvidas, eu e o doutor vamos conversar aqui um pouquinho, tá? Mas não se esqueça, estão à disposição de vocês, tá? Ó, o nosso telefone 3656-4147, que já está aparecendo aí na tela, né? Já está à disposição de vocês. Quem quiser ligar via telefone, né? Fique à vontade, né? E enquanto isso, vamos lá, doutor. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o senhor. Doutor, o senhor acha que de maneira geral, assim, as pessoas estão preocupadas com a visão? Elas cuidam bem dos olhos? Eu acho que sim, acho que mudou ao longo dos anos o conceito da visão, da importância de prevenção, dos exames periódicos e a divulgação de programas como o seu, falando sobre temas importantes, as pessoas passam a dar mais valor. E desde a prevenção do recém-nascido, ao estudante, ao pré-escolar, às pessoas que passam a frequentar, os exames periódicos que hoje se fazem de medir a acuidade visual para o trabalho, tudo isso ajuda a pessoa a ter um pouco mais de atenção com os seus olhos. E em relação a óculos, doutor? A gente sabe que de primeira as pessoas muito, né, falam, deixa eu ver se o óculos é bom para mim. Ainda existe isso? Existe. Só que eu acho que o acesso às consultas, de certa forma, melhoraram. O acesso aos óculos, quando necessário, também melhoraram. Então, o serviço público tem um atendimento que, apesar de muito concorrido, dá boas condições. E os serviços de convênios e os médicos de maneira geral, eu acho que houve um maior poder de participação nos exames da população. O senhor acha que de maneira geral assim, melhorou o atendimento em relação ao que era antes? Sim, desde que eu cheguei a Mococa, a gente notava menos possibilidade de atenção à saúde ocular. Hoje eu acho que por todos os meios que existem e locais, acho que é mais acessível. E a gente sabe assim,
que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né, doutor? Sim. De primeira, às vezes, 55, 60 anos já é, né? Ah, hoje não, hoje você está com 80 anos e está na flor da idade. Fala, ainda sou um moleque, né? Isso mesmo. E a visão vai decaindo, não tem jeito, né? É a evolução natural do nosso corpo, né? A gente vai envelhecendo, os nossos órgãos vão envelhecendo e vão aparecendo as situações que são próprias de cada idade. Então, para cada uma delas merece uma atenção e a necessidade de enxergar melhor. Hoje o estímulo visual é muito grande, você vê televisão, você vê celular, você vê computador, está todo mundo ligado a alguma coisa de visão, exigindo a visão, então as pessoas percebem a necessidade que tem de enxergar bem. E não é porque a pessoa está doente, isso é bom a gente falar. Porque às vezes a pessoa chega nos 45, 50 anos e fala, nossa, não estou conseguindo enxergar de perto, será que eu estou com problema? Não, né, doutor? Não, isso não é doença, né? São fatores que vêm com a idade, mas que são fisiológicos, são normais. Quer dizer, você vai ter alterações visuais a partir dos 40 anos, que é a necessidade do óculos de perto, e que vem normalmente com a evolução da idade. O que acontece é que as pessoas hoje estão vivendo mais, a média de vida da população brasileira aumentou, não só brasileira, mas mundial, a quantidade de pessoas de mais idade está aumentando. Antigamente o Brasil era um país só de jovens e tinha uma pirâmide, uma base larga de jovens e em cima mais estreito de pessoas adultas. Hoje já virou um retângulo e está invertendo. E as pessoas de mais idade estão sendo um volume cada vez maior. Então isso é uma tendência mundial e em países como o Brasil. E que vão precisar naturalmente de mais atenção. Gente, eu gostaria de chamar a atenção a todos os nossos telespectadores do número do nosso WhatsApp. A TV hoje, por problemas técnicos, está com um novo número, o programa Saúde. Ó. É o 99220 0357. Então, você que participa sempre via internet, tem que trocar. Às vezes você gravou um número antigo, né, do nosso programa, marca aí direitinho. Ó, é o 99220 0357. Então, quem quiser mandar o seu questionamento via WhatsApp, não pode esquecer de trocar o número hoje, hein? Que nós estamos, então, com um número novo. Mas, continuando, doutor, nós estamos falando do envelhecimento, que enfim, todo mundo vai ser um óculos, pelo menos para perto vai ser, né, doutor? Sim, após os 40 anos, existe uma grande chance de quase todos precisarem. E a catarata? Doutor? A gente sabe, assim, que a maioria das pessoas idosas já tem essa famosa catarata, né? Então, quase todo mundo vai ter isso, doutor? Então, dentro do olho, atrás aqui da pupila, existe uma lente. Eu vou pedir para o nosso câmera mostrar aqui as imagens, doutor. Vamos lá. O que seria a catarata, doutor? Se a gente abrir o olho, essa parte transparente aqui, que é a córnea, atrás dela tem a íris, que é a menina dos olhos, e atrás tem uma lente, que é transparente, e que filtra, e que focaliza a imagem dentro do olho. Então, essa lente é transparente e com o tempo ela vai perdendo a transparência, vai ficando mais densa e a luminosidade para entrar dentro do olho tem uma certa dificuldade. Então, há uma densificação, há uma perda da transparência dessa lente e que quando chega a um fator que já não consegue mais dar condições de visão, a gente passa a chamar de catarata. E aí a necessidade de fazer uma cirurgia, que é a retirada dessa lente, e coloca-se hoje uma lente intraocular no local dela, com o grau necessário para focalizar a imagem. É uma cirurgia relativamente simples, doutor? Sim, hoje essa cirurgia, ela ficou relativamente simples para o paciente, graças a tremenda evolução do material usado, os aparelhos chamados facoemulsificadores, que você faz uma abertura mínima, menor que uma ponta de caneta e consegue entrar lá e fragmentar o cristalino e fazer aspiração e consegue, através disso, reabsorver toda aquela massa opaca. Depois disso,
se coloca por essa via uma lente intraocular. Existe hoje lentes que elas entram fechadas, como se fosse na ponta da caneta, e quando você coloca lá, ela auto-infla e ela se coloca na posição onde havia a catarata. E com isso, dando uma condição de visão. Tudo isso, naturalmente, com muitos cálculos, muitos exames para chegar a isso. E depois que se chega, a reabilitação, a volta à vida normal é muito mais tranquila, muito mais rápida. A pessoa hoje vai ao centro cirúrgico, como se vai ao dentista tratar de dentes, senta, deita lá, faz a cirurgia em poucos minutos, levanta, vai embora para casa e dentro de uma semana já está tendo vida normal, desde que corra tudo bem naturalmente. Deve ser uma emoção, né? A pessoa fazer essa cirurgia, às vezes tudo opaco, aquela visão ruim, de repente abre os olhos e tem aquela imagem, né? Então, e o que aconteceu? Graças a essa evolução e a facilidade de se fazer a cirurgia com os meios que existem, muitas pessoas hoje cada vez operam mais cedo. Antigamente, se esperava a visão ficar bem baixa, quase uma visão que a pessoa mal enxergava passar a mão ou contar quantos dedos tinha à frente, para depois se indicar a cirurgia. É que eu te falo que está madura, doutor? Catarata madura, era o termo que se usava. Precisava esperar a catarata ficar madura. Hoje é o contrário. Com esse aparelho chamado facoemulsificador, a gente não espera mais ficar madura. É melhor você operar ela mais inicialmente, quando ela já traz alguma dificuldade para a pessoa no dia a dia, ela faz a fragmentação e absorção dessas massas do cristalino mais facilmente. Então, e existem assim, complicações nessa cirurgia? Pode ocorrer também? Toda cirurgia tem um risco, né? A gente tem que ver sempre o risco e o benefício. Lógico que a técnica, em mãos adequadas, pessoas que fazem isso todo dia, têm uma habilidade, um treino próprio, acabam tendo um resultado muito bom, mas sempre tem um risco. É a mesma coisa que eu falar, eu vou sair para viajar e furou um pneu. Existe o risco, não é? Ninguém pode pensar, imaginar que possa, numa viagem, acontecer algum problema com o carro, mas pode ser. A cirurgia também. Cada olho reage de uma forma, cada cirurgia reage de uma forma. Às vezes, na hora de fazer a fragmentação e absorção do cristalino, há uma ruptura de um local lá, numa cápsula posterior. Então, aí você tem que mudar o procedimento. Às vezes, na hora da colocação da lente, o apoio da lente dentro do olho também fica instável. Você tem que mudar o procedimento. E existem outras alterações que podem ocorrer e que, na mão de um cirurgião que está bem habilitado, ele consegue corrigir os problemas que surgem no decorrer da cirurgia. Gente, então nós estamos aqui conversando, mas como sempre estamos à disposição de vocês e aguardando sua ligação ou seu WhatsApp. Lembrando que o nosso número hoje é o 99220-0357. Você que sempre participa via WhatsApp, não se esqueça de mudar o número e guardar esse número. E quem mandar o WhatsApp, gente, tem que mandar pra gente o nome, porque nós não temos o contato, senão você vira nosso telespectador anônimo. Doutor, eu acho muito importante nesse bate-papo inicial nosso a gente deixar registrado um aviso para os diabéticos, né? Porque muitas vezes o diabético, ele fala assim, eu vou sempre ao médico, faço meu controle de sangue, minha glicemia, tal, minha creatinina para eu ver o se o rim tá bom. Mas os diabéticos, de maneira geral, eles têm obrigação de fazer uma visita preventiva ao oftalmologista, não, doutor? Sim, isso é muito importante. O diabetes, hoje, é uma das grandes causas de cegueira, pelas complicações que podem surgir na retina, onde tem os vasos, e o diabético... Mostra a retina, doutor, para as pessoas, às vezes estão em casa, né? Abrindo o olho aqui, então, mais uma vez, a parte... Aqui seria a córnea, a íris, o cristalino, e aqui teria o vítreo, aqui o cristalino. E a retina seria essa parte posterior, essa parte de trás. De trás do olho. Onde tem essas veinhas aqui, ó, né? Eu gostaria de fazer assim, ó, para a câmera, ó. Seria... É onde tem essas veinhas. E aqui é uma tela. É uma tela que capta a imagem e manda pelo nervo óptico aqui para dentro do cérebro.
E essas veias, elas podem sofrer alterações, principalmente no diabético, no hipertenso, pode ter pequenos vazamentos, que a gente chama exudatos, pequenos pontos hemorrágicos, e que vão evoluindo naquele local e levando naquela área que tem hemorragia uma diminuição da visão. Se ela, por uma aventura, acontecer na área central, que chama mácula, a queda da visão é muito grande, é acentuada, porque é a visão central. Quando eu estou olhando num ponto, eu estou olhando com essa área. E se tiver uma hemorragia lá, é como se acertasse a mosca. Você pegou a parte mais nobre do olho. Então, é muito importante que você faça exame periódico, porque quando a pessoa não tem um controle adequado da glicemia, seguindo a orientação do clínico e fazendo os exames periódicos, essa glicemia alta vai, a médio ou longo prazo, começar a trazer essas alterações no fundo do olho. E aí você percebe pontos de hemorragia, pontos de exudatos, que líquido que começam a vazar, e ali vão formando neovasos que vão ficando mais frágeis e de vez em quando dá uma ruptura e dá um sangramento grande. E aí quando há o sangramento, o que você vai? Vai ter que fazer laser, queimar, cauterizar aqueles pontos, levando a uma diminuição da visão. Doutor, e essas alterações são reversíveis? Os pontos de sangramento, eles são cauterizados. Quando eles são cauterizados, aquele ponto ele perde a sensibilidade visual. Então, cada ponto que você tem que fazer um laser, você tem uma cicatriz que você perde a sensibilidade. Como eu disse, se for uma área periférica, você vai perdendo o campo visual. Mas se for na área central, você tem uma queda da visão de uma forma assim muito acentuada. Já estamos recebendo bastante ligações, mensagens, e agora nós já vamos para a parte mais assim agradável até do programa, que é essa interação, né, doutor? Isso. Essa interação, esse bate-papo com os telespectadores, isso que vai fazendo o programa ficar, para nós principalmente, mais agradável, Sim, né? sabendo o que as pessoas têm interesse em saber. Então vamos começar com Marcos Almeida, lá da Guerrolândia. Marcos, um abraço para você e muito obrigado por estar assistindo a TV Direta e participando do nosso programa Saúde. Então ele disse assim, doutor, tive toxoplasmose há 20 anos atrás e atingiu minha visão, né, principalmente meu olho direito. E eu sei que esse vírus ainda existe no meu organismo. Doutor, isso ainda pode prejudicar mais ainda meus olhos? Sim, no local que a toxoplasmose trouxe alteração, é aqui na retina, aqui nesse lugar, no polo posterior do olho, dentro do olho, lá no fundo do olho, é onde forma a visão. E o que aconteceu? Ela deu uma lesão inflamatória. Vocês imaginam que quando se eu tivesse um machucado aqui que infeccionou e que dá aquela ferida, naquele local fica uma cicatriz. Só que essa cicatriz na pele fica uma cicatriz, fica uma mancha, mas dentro do olho ela pega um local nobre, que é onde forma a imagem. Então cada ponto daquele que tem uma cicatriz, a gente tem uma diminuição da visão. Dependendo do local que ele pega, ele pode levar a uma diminuição acentuada da visão. Quem tem toxoplasmose fica sempre portador de toxoplasmose, porque ocorrem pequenos cistos, como se fossem umas bolinhas, umas sementinhas, que ficam quietas lá. E ao redor daquele local que teve a infecção, vão ter pequenos pontos de cistos, como se fossem sementes, que estão quietas lá. Um belo dia, se eu tenho uma queda de resistência, se o meu organismo está com baixa resistência, aquilo ali pode ser um estímulo para ela aparecer e dar uma nova infecção. Então surgiu um novo foco de infecção. Certo. Ó, a Dona Odete da Casa Marques está assistindo o senhor, mandando um grande abraço, obrigado, né? Senhora. Diz que estima muito o doutor José. Temos muita gratidão a ele por sempre atender toda a nossa família, né? Um abraço para a senhora, Dona Odete, para a sua irmã, que eu também sei que está aí, a Vera, viu? Um abraço para vocês duas. Um abraço para vocês. O Oswaldo, lá da cidade de Arceburgo. Um abraço para todo mundo também de Arceburgo, que está sempre acompanhando. Tem grandes amigos né? lá, pacientes que gostam muito.
Eu falo que Arceburgo e Mococa já está uma coisa assim, é só uma ponte que está separando a gente, né? É quase uma cidade só, né? Temos muitas ligações. Então o Oswaldo ligou para dar parabéns pelo programa e mandar um abraço especial para o doutor José, pois é meu médico há 30 anos, Poxa doutor. vida. Não pode revelar assim, né, doutor, a idade, assim, né? Mas vamos lá. A Elisângela, aqui do centro, diz assim que minha mãe, doutor, tem diabetes e sua visão foi afetada pela doença. Por que a diabetes ataca a visão, doutor? A diabetes é uma doença que ela ataca principalmente os vasos, artérias, veias, no corpo todo. E um dos lugares que é muito sensível é o olho, por causa dessas veias que existem dentro do olho. Então essas veiazinhas e artérias, elas sofrem a ação do diabetes, porque a diabetes traz alterações nessas veias e ali pode, como nós falamos, ocorrer sangramentos. Mas isso é um reflexo do que está ocorrendo no resto do corpo, no nosso cérebro, no coração, no rim, em outras áreas, nas terminações nervosas nas mãos, nos pés. Então os clínicos geralmente se recorrem do exame de fundo de olho para ter uma ideia do que está acontecendo no restante do corpo. Então o exame de fundo de olho às vezes é solicitado para ter um controle de como essa diabetes está evoluindo ou não. Porque a pessoa pode falar assim, né? Eu vou ao médico, né? No dia de ir ao médico ele faz aquele regime, né, doutor? E fala, só para dar baixinho, né? No caso da glicemia vai ter alguma alteração, mas no fundo de olho... Não tem jeito, né? Você imagina assim que, vamos falar assim grosseiramente, um encanamento de uma casa que vai se desgastando, né? Esse encanamento são essas veias dentro do olho. O desgaste vai aparecer ali. Não tem jeito, não né? Não tem jeito. É. Ó, o João Luiz, aqui do Jardim São Luís. Há 27 anos, doutor, eu trabalhava na antiga Nicola Home e entrou no meu olho, eu entendi um fiapo de um cisco, né? Me levaram para o pronto-socorro e o doutor José veio me atender. Falaram que eu nem ia mais enxergar, mas graças a Deus e ao Senhor estou com meus 2 olhos perfeitos. Muita boa visão. Estou muito contente em vê-lo no programa Saúde. Um grande abraço e o senhor está sempre nas minhas orações. Continue orando, agradeço muito essa sua intenção. Obrigado. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Mais uma vez arrasando nas informações à população. Obrigado, viu? Ó, eu sou a Carmen, moro na Mocoquinha. Doutor, minha vista esquerda arde demais e sai muita lágrimas. O que pode ser? Um abraço e parabéns pelo programa da Carmen. Um beijo, Carmen. Bom, existem várias causas que podem levar ao desconforto ocular, né? A gente tem que, o primeiro passo é saber o quanto cada olho enxerga, se ele tem boa condição de visão, se há necessidade do uso de um óculos para dar melhor condição de visão, diminuindo o esforço visual. Se existe alguma outra alteração, algum tipo de alergia, algum tipo de irritação na conjuntiva que pode também levar. Basicamente, é fazer um exame completo e ver, primeiro, se tem condições de visão boa e se há necessidade de uma correção e depois outras observações, como pressão intraocular e alterações dentro do olho. E essas pessoas que têm assim, ardência no olho e fica aquele colíriozinho dentro do bolso, né? Fala assim, ela conversa um pouquinho, vai lá, pinga uma gotinha. O que o senhor fala disso? Eu acho que desde que seja uma boa indicação, que já foi feita a análise desse olho, ver quais as causas que podem levar a isso, se é a falta do uso de óculos, se for um tipo de alergia, se for um olho seco com baixa produção de lágrima, e que você tem uma indicação de lágrima, de colírios que são lágrimas artificiais, não há problema. Agora, quando você usa, às vezes, pessoas usam corticoide, colírio que vai clarear o olho, ou mesmo que se usava muito, assim, colírio que consegue diminuir a abertura dos vasos, então isso corre o risco de a médio e longo prazo ter problema. Você sabe que a semana passada, né, nós estávamos fazendo uma entrevista aqui com o doutor Alexandre, o otorrino, e ele deu umas dicas para as pessoas em casos assim,
de acontecer algumas coisas inesperadas, assim, como entrar um bicho no ouvido e tal, né? E eu vou perguntar para o senhor também, às vezes a pessoa está em casa, tranquila, entra um bichinho no olho, né? Um pernilongo, um cisco. O que ela deve fazer? Porque uns vão lá e esfregam, outros vão lá, só para aqui, né? Outros pingam alguma coisa. Agora eu gostaria que o senhor falasse assim, qual é a sua dica como oftalmologista para essas pessoas em casa que às vezes sofrem dessas coisas inesperadas? Bom, a primeira coisa, se entrou um corpo estranho, se for um mosquitinho, alguma coisa, eu tenho que tentar ver se eu consigo achar ou não. Se não conseguir, eu peço para alguém ver. E não tendo possibilidade de alguém ver, tentar lavar o olho. Se eu não tenho nenhum colírio lubrificante, eu posso pingar algumas gotas que ajudam a aumentar o volume de lágrima e expulsar aquele corpo estranho que aconteceu. Ou, no pior das hipóteses, eu encho a mão de água aqui, abro o olho dentro d'água e tento lavar aquilo, tentando remover. Eu devo evitar coçar, porque geralmente quando eu faço o movimento de coçar, eu vou esfregar aquele corpo estranho no olho, vou arranhar o olho, vou trazer mais problemas. Então, o hábito da gente é uma reação natural, eu levar a mão no olho e coçar. Quanto mais eu coço, mais eu irrito. Se for um corpo estranho, ele vai arranhar o olho, ele vai liberar toxina se for algum inseto. Então, o ideal é lavar o olho. Com água corrente mesmo, né, eu pego a mão, abro o olho dentro da água, jogo, tento lavar algumas vezes e depois procurar o local adequado para ver se tem alguma outra problema ou não. Tem gente que fala assim, tem que mandar para o cantinho assim e tirar, né? Quando você consegue localizar, às vezes ele fica preso debaixo da pálpebra. Então a gente olha, puxa aqui, olha para lá e não consegue. E ele está preso aqui em cima. E quando eu pisco, ele fica arranhando o olho. Então a pessoa procura e não consegue. Quando chega no consultório, fala, nossa, parece que tem um elefante aqui dentro, né? E você vai abrir e coloca um colírio corante que você consegue marcar onde é que ele está. Aí você olha e acha algum corpo estranho pequeno que está preso. Então você faz uma remoção no consultório, naturalmente, e aí você traz um alívio grande e deixa de machucar o olho. Mas nunca mexer no olho, né? Não, mexer não é aconselhável, porque quem vai mexer não tem a ideia da profundidade que você está levando alguma coisa dentro do olho. Você corre o risco de piorar a situação. Eu acho que tentar lavar com água é o que você deve fazer e procurar algum local adequado. Né? Então vamos lá. Oi, boa noite. Eu sou a Aline, aqui do Jardim Alvorada. Oi, Aline. Gostaria de saber, doutor, se aquelas moscas volantes que a gente vê, se aquilo tem cura. A mosca volante, o que é? Dentro do olho, aqui atrás, nessa cavidade atrás da íris, tem uma gelatina chamada vítreo. É uma gelatina transparente que existe aqui dentro do olho e que ela tem uma certa mobilidade, ela fica aqui, encaixada aqui dentro. A luz, quando entra, passa por ela. E ela fica presa e quando eu olho para um lado, ela se movimenta. São linhas, a gente chama lamelas, que se movimentam para um lado e para o outro. Em algumas situações, essas linhas ficam mais densas e onde elas se cruzam, parecem pontinhos. E quando a luz entra dentro do olho, passa nesse pontinho e projeta uma sombra. Então, se eu olhar para uma luz e olhar aqui, eu vejo um ponto, olho para lá, ele vem para cá, porque quando eu olho, ela está se movimentando para o olho, ela gira para lá e gira para cá. As mosquinhas. As mosquinhas, a gente chama moscas volantes, porque parece um mosquito, às vezes parece uma aranhinha, né? Quando elas são pequenas ou não são de uma forma que vem muito acentuada, isso é muito comum acontecer, você vai, depois de feito o exame, visto que é uma densificação sem maior problema, vai conviver com isso. Geralmente, quando eu estou mais preocupado, mais tenso, então eu valorizo mais. Eu fico toda hora prestando atenção naquele pontinho. Eu tenho que esquecer aquilo, porque eu vou viver normal e aquilo vai ficar lá. Não existe uma forma de desaparecer. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana e doutor José. O povo mocoquense é muito grato a este programa, pois sempre esclarece muitos problemas de saúde e direciona as pessoas para a solução de seus problemas. Agradecemos mais ainda aos médicos que, após um dia exaustivo, se propõem a nos ajudar.
Que Deus abençoe vocês e sua família. Obrigado pelo carinho que dedica a todos nós. Recebo um abraço da Silvinha, lá da Marpim, do Luiz Fernando, da Cristina, de todo mundo, que a família está toda reunida assistindo o programa Saúde. Isso é muito bom, né, doutor? Muito Tem que bom, aprender mesmo, né? Saber que existem pessoas que fazem gestos como esse que agradam muito a gente. Outra pessoa que ligou aqui para a gente, um telespectador anônimo, doutor, ele pergunta assim, essas doenças, assim, essas dermatomiosite, essas coisas, pode afetar os olhos também, doutor? Que tipo? Dermatomiosites, essas doenças dermatológicas, de maneira geral? Existem várias doenças, várias alterações que são localizadas e aquelas que são difusas, são sistêmicas, a gente fala assim, tem em todo o corpo. Então elas podem ter algum tipo de alteração em alguma área, pode ter numa área do corpo e ter algum reflexo no olho, por exemplo, né? Então costumam ter alterações metabólicas, alterações reumáticas e anticorpos que podem levar a inflamações oculares. Isso pode acontecer. Existem até certas doenças que o oftalmologista detecta pelos olhos, né, doutor? Sim, isso você percebe. Por exemplo, existem alguns tipos de inflamações dentro do olho, chamadas uveites, que podem ocorrer em tuberculose, em sífilis, em artrite reumatoide, e toxoplasmose, e várias outras doenças, agora o Zika vírus, e outras alterações que podem ter um reflexo no olho. E quando você examina, você conhece aqueles sinais que aparecem no olho e que são características de algum tipo de doença. Então você solicita alguns exames, avaliação do clínico ou do médico especializado na área, para confirmar aquela tua impressão. E sem falar da icterícia, né, doutor? A gente está nos olhos, a gente fala. Fica amarelo, né? Falar, o diagnóstico já está nos olhos, né? Mas vamos lá, ó. A Havana aqui do centro também ligou, primeiro mandando os parabéns pelo programa, a doutora Eliana. Muito obrigado, viu? E fala assim, doutor, eu tenho glaucoma. Gostaria de saber se tenho que usar aqueles colírios, aquele timolon, então aqueles colírios para o resto da vida, ou se um dia eu vou me livrar deles. E mando um grande abraço para o senhor. Obrigado. O glaucoma é um aumento da pressão dentro do olho. Dentro do olho é produzido um líquido, aqui atrás da pupila, tem um lugarzinho que chama corpo ciliar, que produz um líquido e que passa pela... Bota novamente, doutor, pro... Aqui atrás da pupila existe um local que é produzido um líquido, chama corpo ciliar, humor aquoso, e ele passa pelo centro da pupila e vem preencher essa parte anterior do olho aqui, que chama câmara anterior. E ao mesmo tempo ele é drenado aqui em volta, num lugarzinho que é um canal, que chama canal de Schlein. É como se fosse um ralo. Então é um líquido que está sendo produzido e tem que sair. Ele dá uma pressão média em torno de 12 milímetros. E pode ter variações durante o dia. Ele tem hora que sobe um pouco mais, um pouco menos. Até 18 milímetros, variando de 12 a 18, é uma pressão só. Não é igual o sangue que tem 12 por 8. Essa pressão mantém as condições do olho bem. Quando ela começa a subir, ela vai pressionar lá atrás o nervo óptico. Então, as células do nervo começam a sofrer. E isso vai levar a alteração no campo visual. Para controlar isso, existem colírios, como ela disse. Vários tipos de colírios, para cada colírio age num determinado local e tenta controlar a pressão. Quando você consegue controlar a pressão num nível seguro, você tem que fazer uso contínuo do colírio. A mesma coisa, quem tem pressão alta tem que tomar um medicamento, quem tem diabetes tem que tomar um medicamento, vai conviver com aquilo, mas graças a Deus tem um medicamento que controla. Quando você não consegue controlar com o medicamento, existem várias opções que você vai testando, vários tipos de medicamentos até chegar num controle. Quando você não controla, você tem que pensar na cirurgia. E aí tem algumas cirurgias que tentam criar um novo canal de drenagem do líquido. Mas isso
seria uma opção depois que você já esgotou toda a possibilidade de controlar com o uso de medicamento. É importante isso que o senhor disse, né? Porque tem pessoa que fala, ó, eu estou tomando remédio da pressão, minha pressão está ótima, será que eu posso parar? Né? Mas tá boa, porque estou tomando remédio, né? E mesma coisa nos olhos, né, doutor? Justamente. Então, não é porque está boa que pode parar, é o remédio que está deixando a pressão do olho controlada, né? E assim, e quando a pessoa procura o oftalmologista, ele tem que olhar a pressão dos olhos? Sim, um exame de rotina, o ideal é que se faça a medida da pressão intraocular, porque é uma oportunidade que essa pessoa tem de testar as condições e ver se está tudo bem. Então, num exame de boa qualidade, se faz normalmente a medida da pressão. E a pessoa pode estar com a pressão normal, de repente subir e por nada perder a visão? Existe uma situação chamada glaucoma agudo e que pode ocorrer um aumento de pressão repentina a níveis muito altos. O normal seria de 12 até 18, essa pressão chega a 30, 40, 50, até mais, e que esse nível de pressão dá uma pressão tão forte aqui que pode levar a uma destruição do nervo. Se você não tiver um atendimento rápido e adequado para baixar essa pressão, pode levar a uma perda de visão. Seria então uma urgência mesmo. É uma urgência. Né, o glaucoma agudo é uma urgência. Pressão alta, mas a nível, como nós falamos, bem alto, que leva uma dor muito forte, um desconforto muito grande, a pessoa fica inquieta, ela não é uma coisa que ocorre todo dia. É diferente quem tem o glaucoma crônico, que é uma pressão aí que varia um pouco, a gente às vezes passa despercebido e nem vai conviver, só vai perceber quando a visão está comprometida. E por causa de um trauma, assim, pode acontecer da pessoa cair, bater a cabeça e perder a visão? Sim, aí já entramos quase na área neurológica, né? Se você tiver um comprometimento das partes nervosas, do nervo óptico que leva a imagem lá para o lobo occipital, você pode ter um trauma que comprometa, pode ter um trauma no globo ocular, que pode levar a um sangramento, um deslocamento de partes internas do olho, perfurações, que pode comprometer a visão. Por isso que é importante a prevenção. Né, muito doutor? importante. Né? Prevenir não só as causas, né, como glaucoma, ver sempre a pressão, mas sempre estar observando, né, até se a pessoa está com algum déficit visual, né? É importante. Aí, no caso dos acidentes, o uso dos óculos de proteção, das máscaras adequadas para quem trabalha com solda, com filtro adequado, tudo isso é muito importante, né? E a prevenção, evitando as doenças que podem ser controladas para que não tragam um dano que, quando se perceba, já não tem muito o que fazer. E em relação, doutor, aos óculos de sol? A gente sabe que uma cidade igual Mococa, né, que tem esse sol à tarde, assim, terrível, todo mundo deveria usar um óculos de boa qualidade ao sair ao sol. Sim, é importante que se faça o controle, porque o sol ele transmite o raio ultravioleta. E o raio ultravioleta, ele, ao chegar ao olho, ele vai, primeira parte, quando ele vai chegar aqui no olho, ele vai pegar a córnea, e nessa parte aqui anterior aqui do olho, que a gente chama janela do olho, ele vai levar alterações aqui que pode dar, chama UVA, que é uma parte dos raios ultravioleta, pode dar alteração na córnea, aquela pelinha que cresce aqui, o pterígio, é estimulada pelo... Pode levar a alterações no cristalino, que está aqui dentro, facilitando o aparecimento de cataratas, e lá no fundo do olho, atingindo a mácula, que leva à degeneração macular. Então, se você usa um óculos com proteção de raio ultravioleta, e não precisa ser só no óculos de sol, pode ser uma lente comum, que tenha filtro de proteção de raio ultravioleta, você vai estar protegendo, evitando que essas alterações possam ocorrer. Mas é importante a gente salientar que o óculos tem que ter a proteção, né? Tem que ter. Tem a proteção, porque tem muito óculos de sol que ele só tem a lente escura, mas ele não tem o filtro de proteção de raio ultravioleta, que você mede um aparelho adequado e vê quanto você está filtrando de raio ultravioleta. E se você coloca o óculos de sol
ele faz com que diminua a luminosidade. Então a pupila, que é essa parte central que a gente chama menina dos olhos, ela tem um mecanismo que funciona como um diafragma de uma máquina fotográfica. Quando tem muita luz, ela fecha. Quando tem pouca luz, ela abre para que a imagem se forme com mais luminosidade dentro do olho. Então ela fica controlando a quantidade de luz que está chegando no olho. Se você põe um filtro de um óculos de sol escuro, ela vai abrir porque ficou mais escuro para chegar a imagem dentro do olho. Se você não tem o filtro de proteção de raio ultravioleta, você enganou a pupila, porque ela abriu e aí que o raio ultravioleta entra. Aí piora tudo. Aí né? piora tudo, porque ela tentou proteger fechando e você escureceu e ela abriu e o raio ultravioleta entrou. Mas devia ser proibido vender esses óculos, né, que não tem essa proteção, Isso né, seria o ideal, né, que a qualidade do material vendido tivesse uma garantia para quem pode usar. né? Porque já pensou, a pessoa acha que está usando um óculos de qualidade e ela está piorando a visão dela, né? Está se arriscando a ter mais problemas. Né? Então, gente, esse negócio aí é coisa séria. Não precisa ser óculos de marca, né, doutora? Não. A qualidade não precisa ter grife. Pode até ter grife, né? Mas a qualidade é importante que aquilo que você compra corresponda ao que você está pensando que está levando, né? É. E até crianças, todo mundo deveria ter, ao sair do sol, né? Sim. Teria que ter uma proteção não só da pele, né, doutora? Dos olhos. Da pele, o protetor de raio solar, né, para evitar os problemas que o sol traz, o câncer de pele, né? E no olho também. Acho que a gente hoje tem condições de todo mundo estar sabendo que isso existe. E cada vez mais se faz diagnóstico de problemas que aparecem, né? O dermatologista todo dia vê alguma situação por exposição ao sol e a gente percebe no exame dos olhos algumas alterações. Gente, ó, quem ainda não ligou, dá tempo de você deixar sua pergunta aqui pra gente pelo nosso telefone, o 3656-4147, ou registrar seu WhatsApp, que hoje a TV Direta está com um número novo, né? Que é o 99220-0357. Enquanto a gente está conversando aqui, pode ligar para a gente. Daqui a pouquinho nós já vamos ler mais um bloco de perguntas, né? Para todas as pessoas que estão participando. Então, logo nós citamos as crianças aqui, muitas mães podem estar assistindo e pensando, será que eu tenho que levar a criança no oftalmologista? Eu não sente nada, não percebo nada de diferente. Precisa fazer esse exame preventivo também nas crianças? O ideal é que se faça um exame preventivo, principalmente no pré-escolar. E hoje as crianças estão indo para a escola cada vez mais cedo, né? Hoje existem as creches, que as crianças passam o dia e tem uma atenção especial, atividades. E quando você tem condições de testar a visão quanto mais cedo, existem vários métodos para você ver se a criança está enxergando bem. É bom porque se você descobrir uma alteração num olho, quanto mais cedo, é mais fácil você corrigir o problema. Então é comum, pode acontecer, um olho enxergar menos do que o outro, por uma alteração. Um tem um pouquinho mais grau que o outro, vamos supor, um tem 0 grau e o outro tem mais 3 ou menos 3. Esse que tem 0 grau, a imagem chega mais nítida e no cérebro, e ao sair do olho para ir para o cérebro, o nervo óptico, ele se desenvolve com mais facilidade. O que tem mais grau, a imagem chega desfocada. Então, o estímulo visual para formar pelo nervo óptico até o cérebro, ele prefere usar o que vê melhor, e o que vê menos, ele deixa de usar. Então, esse nervo não vai ter o desenvolvimento tão bom quanto o outro. Quando você percebe isso, 2, 3, 4, 5 anos, você consegue dar o grau adequado e, às vezes, ocluir, fazer um tampão no olho melhor, para que o olho que tem mais dificuldade trabalhe e faça mais esforço para desenvolver a visão. E aí você vai alternando e ele vai desenvolvendo a visão. Seria mais ou menos, grosseiramente, uma pessoa que quebrou uma perna, um braço e fica engessado.
o que vai acontecer? Ele usa o outro braço, que tem a musculatura normal, e aquele que ficou engessado, o músculo ele vai se atrofiando, porque ele está quieto ali, não está sendo usado. Quando ele for tirar, ele vai ter que fazer aqueles exames de fisioterapia, o tratamento, para desenvolver a musculatura que ficou parada. É a mesma coisa no olho. O olho que enxerga pouco, ele precisa ser estimulado, mas isso você consegue até os 5, 6, no máximo 7 anos. Depois disso, mesmo que você faça todo o tratamento de um grau adequado, já não tem uma resposta tão boa. Então, quanto mais precoce, melhor. E nesses casos, a professora é muito importante. Isso é importante. A Secretaria de Educação tinha um programa, eu acredito que ainda tem, as professoras devem fazer isso na escola, nas creches, que é estimular, fazer um teste com a criança. Existem vários, mostrar desenhos, bola, quadrado, triângulo, casinha, existem formas de mostrar o E, com a perninha virada para lá, para cima, para baixo, e treina, brinca com as crianças, e tampa um olho e de uma determinada distância, 4, 6 metros, mostra aquele desenho, e a criança vai mostrar, está para cima, está para baixo, está para o lado, e ela consegue perceber quando há um problema mais acentuado. E aí, quando ela percebe isso, geralmente pede para outra pessoa fazer o teste novamente, e você chegou a uma conclusão que realmente aquela criança tem um olho com a visão mais baixa, ela precisa ser encaminhada para um serviço que possa atendê-la essa parte da visão. Porque muitas vezes a diferença na visão de uma criança está na mão de um professor. Sim, o professor é a pessoa mais adequada, ele está em contato todo dia, ele está vendo as reações da criança, se ela tem dificuldade de entender ou acompanhar o desenvolvimento que na classe tem, às vezes pode acontecer 2 colegas na mesma posição, um não está conseguindo acompanhar, outro está. A gente tem que ter essa suspeita de que talvez aquela pessoa, aquela criança não esteja tendo condições de visão. E ela se acomoda, porque ela acha que o que ela está enxergando é normal. É muito comum a criança chegar, você enxerga bem, você faz o teste e percebe. E aí você faz a correção e coloca falando, nossa, como melhorou. E aí você tira e fala, nossa, aqui que eu não estou enxergando nada. Então ela se surpreende quando ela vê o que ela pode enxergar. E mais uma vez a gente falando da prevenção, né? É a prevenção. Se os governantes prestassem atenção nisso, né? São programas que não são novos, não são antigos. Eu, quando cheguei em Mococa... Eu lembro, teve já muito, até na minha época. O doutor Álvaro Ferraz Siqueira, que era um dos oftalmologistas mais antigos, fazia isso. Eu lembro que ele, na época, pediu se eu pudesse ajudá-lo a fazer. Então, a gente recebia as crianças de algumas escolas e fazia esse teste, que todas as escolas faziam, as professoras ou alguém lá dentro da escola nomeado para fazer isso, e triava depois para o serviço do posto de saúde. O ideal era treinar os professores, né? Sim. Para que os professores, né, passassem essa... Os professores podem usar essas tabelas de desenhos, do E, que a gente chama Snellen, virado para cima, para baixo, para o lado. É um teste rápido que você faz, uma triagem rápida numa classe, e separa aqueles que ficaram em dúvida, refaz e depois encaminha para o serviço oftalmológico. Então vamos lá. Doutora Eliana, liguei para agradecer o doutor José de Souza, que sempre cuidou dos meus 3 filhos. Muito obrigado, doutor, e sempre confiei muito no seu trabalho. Só que a pessoa não deixou o nome, né? Como a gente não tem o contato aqui do WhatsApp, olha... Ficou, né, sem a gente saber quem será essa pessoa, né, doutor? O senhor cuidou dela, dos 3 filhos, mas ela não assinou, então a gente ficou sem saber quem é esse nosso telespectador. Mas vamos lá. Oi, Eliana, boa noite. Eu me chamo Nayara, olha, tem que ser igual a Nayara, já falou o nome dela pra gente. Adoro o seu programa. Moro na Vila Santa Rosa, estamos todos aqui assistindo. Mando um beijo para o meu filho, Davi Lucas. Davi, ó, um beijão para você e continue assistindo aí o nosso programa. É muito bom a gente saber que a família se reúne para assistir esse tipo de programa, né, doutor? É um programa que pode trazer alguma coisa boa, esclarecimento, né? Muito saudável, vamos falar. Porque tantas vezes a família se reúne só para assistir novela, aí não dá certo, né? Mas vamos lá, ó. Meu nome é José Luiz, sou da Vila Carvalho. Doutor José Piterígio,
quando operar? Obrigado. Então, o pterígio é uma pedrinha que dá aqui na parte externa do olho, né? Ele, nessa parte transparente que chama córnea, é uma pelinha que vai crescendo aqui no cantinho e vai chegando bem próximo, às vezes, da pupila aqui. Hoje, a gente sabe que o pterígio, quando ele está pequenininho, ele fica, às vezes, irritado, ele fica aqui vermelho, o sol, o vento, o pó irrita, mas ele não está comprometendo a visão. Quando ele chega aqui próximo à área da pupila, aqui no centro da pupila, aí ele vai comprometer a visão. É como se eu colocasse um adesivo aqui no meu óculos, vai tampar. Então eu não posso deixar ele chegar aqui. Então os pequenos, geralmente não se indica a cirurgia, por quê? Porque às vezes eles voltam, mesmo que seja muito bem feito, ele tem uma tendência 60%, 70% de voltar. E às vezes ele volta com mais força do que ele estava. Então, se ele tiver da porção média para o centro, você já tem que pensar em retirar para evitar que ele possa pegar o centro visual. Quando ele é pequeno e não está criando grandes problemas, às vezes um colírio, um lubrificante, um descongestionante, consegue controlar. Mas só por estética tirar, não, doutor? Às vezes algumas pessoas se incomodam, porque o olho fica vermelho, ela se sente desconfortável, vai no lugar, chega com o olho vermelho, fala, poxa, aqui vão falar de mim, já estou com o olho vermelho aqui. Cedinho, né? Então ela quer, às vezes, tirar. Então, vamos lá. Boa noite. Tenho 43 anos. Tomo remédio para dormir, porque tenho uma insônia terrível. E não estou enxergando mais de perto, né? Só com óculos. E meus olhos têm uma ardência terrível. Doutora, é por causa da insônia, essa ardência? O ardor, o que acontece? Quando a gente está acordado, a gente pisca aí 12, 14 vezes por minuto. O olho está sendo lubrificado. Quando eu estou dormindo, eu deixo de piscar. Ao mesmo tempo, o olho sobe, ele busca a proteção da pálpebra. E pode, às vezes, uma parte da pálpebra não fechar totalmente, deixando aqui uma área exposta. E isso leva a um ressecamento. Então, de manhã, a hora que eu acordo, eu estou com o olho vermelho, algum desconforto, porque uma parte da pálpebra não fechou totalmente o olho. Ficou ali uma parte exposta. E isso pode levar a um ardor. Então, é aconselhável aí o uso de um lubrificante. Lógico que quem tem insônia, às vezes, fica algum tempo aí com o olho descoberto e pode sentir mais desconforto. A insônia dá um jeito ruim. Eu, graças a Deus, não tenho, não, mas a pessoa está sempre com aquele olho cansado também. Não relaxou. O ideal é dormir umas 6, 8 horas por dia, né? E tranquilo, E tranquilo, sono tranquilo. Sem televisão e sem luz, né, doutor? Sim, o sono é bom, não tem estímulo visual. E hoje o pessoal demonstra que quando você fica muito tempo exposto ao celular, ao computador, à televisão, o estímulo visual ele retarda um pouco o sono. Né? Algumas pessoas falam, eu não consigo dormir se não for com a televisão ligada. Então, cada situação é diferente. Mas a gente sabe que isso, né, do ponto de vista médico, não é aconselhável. Né? Neurologicamente não se recomenda. Né? Neurologista proíbe televisão no quarto. Né? Isso aí, tá vendo? Né? Qualquer laboratório de sono, né, sabe que isso não... Que não é bom. Não é bom para a saúde de ninguém, né? Mas todo mundo tem, né? Mas vamos lá, ó. A Sebastiana, aqui da Santa Rosa, ligou para a gente e disse assim, estou muito contente em ver o doutor José no programa. Sou muito grata ao doutor. Rezo sempre para ele. E vendo na TV, meus olhos estão cheios de lágrimas, pois recordo do meu marido que já se foi. Ele esteve envolvido num acidente, né, na fazenda onde trabalhava. Chegou até perder um olho, mas foi esse doutor que está aí, que foi mais que um médico, né, pois tentou salvar a perda do olho do meu marido. Doutor, foram mais de 6 meses de tratamento e sempre tivemos o seu carinho durante todo esse tempo. Somos de uma família humilde, mas temos o senhor em nossas orações. Muito obrigado. Fico muito contente de saber. Né? Mais de 6 meses, hein, doutor, de tratamento, né? É uma luta, É uma né? luta.
né? O Lúcio da Mocoquinha disse que fez uma cirurgia no abdômen, né? Depois dessa cirurgia, estou sempre com dor nos olhos, dor na cabeça, dores generalizadas. Será que tem a ver com essa cirurgia que eu fiz? Se foi no abdômen, né, doutor? Meio... Não deve haver muita ligação, né? Às vezes uma queda de estado geral, você pode ter algumas alterações que você possa perceber mais, né? Fica mais sensível a pessoa, né? Então qualquer alteração visual, às vezes outro local, você percebe mais, valoriza mais. Pode ter até um problema do próprio olho ali, um cansaço, algum desconforto, mas não vejo ligação do abdômen diretamente às vezes com o o olho. estresse, né? Acredito no estresse, né? O A estresse. pessoa passou aquele estresse para fazer a cirurgia, Sim. depois fica com aquela dor de cabeça tensional, aí vai, né? Isso, justamente. Eu acho que o fator agrega, né? O desconforto, o estresse, e você acaba sentindo, tudo fica mais... A dor ocular fica maior, a dor de cabeça fica maior, tudo fica mais sensível. Doutora, agora a gente não pode deixar de falar, né? O que tem de gente que tem dor de cabeça e primeiro Muito. vai no oftalmologista. Eu Primeiro pro eles vão neurologista. lá, né? Eles já chegam e falam assim, doutor, mas tem uma dor de cabeça. Já fui no oftalmologista. Mas a gente vê muito comum. isso, né? Esse é o dia a dia. É uma das queixas muito frequentes, é a dor de cabeça. Você tem que afastar o problema ocular, mas você vê que precisa ser uma situação, às vezes, Claro. muito acentuada, né, de um problema ocular. E aí as pessoas relacionam. E Demais, né? Muito. Aí a gente pede a avaliação do neurologista, do otorrino, se não tem nenhum foco de sinusite, alterações de articulação temporomandibular, porque toda essa região é muito interligada, né? Eles já chegam e falam assim, a maioria das consultas já pergunta, então, olha, doutor, tem que ir no oftalmologista, é do olho, né? Fala, ó, se tiver um problema sério no olho, pode ser, né? Mas não que a gente vê no dia a dia, de pouquinhos graus, assim, não, né? pouco grau não. Eu não sei quando é um grau acentuado, um esforço grande, às vezes, mas as pessoas ligam muito. Principalmente as crianças, né, doutor? E é preciso lembrar que as crianças refletem muito as conversas que eles escutam ao redor. Com certeza. Então, uma criança, ela é cópia dos pais. E se no ambiente familiar há muita queixa em determinados assuntos ou coisas, ela começa quase a assimilar aquilo e passa a responder. Você vê que isso às vezes isso acontece. O linguajar de uma criança falando de um problema, você fala, isso não é próprio dessa idade, ela está ouvindo alguém falar isso e ela está repetindo isso. Então você percebe que realmente alguém ali no ambiente familiar está levando um problema sem perceber, mas para a criança. Às vezes a mãe todo dia fala, hoje a mãe não vai estar com dor de cabeça, hoje a mãe não faz isso, está com dor de cabeça. A criança às vezes não quer falar, eu estou com dor de cabeça, né? Virou comum, né? É um linguajar fácil, né? Eu falar, a gente brinca, mas nós temos que lembrar que a criança ela se espelha nos pais, né? Com certeza. Um pai que lê, o filho lê. Isso. Né? Um pai que ensina certos princípios e a criança o admira, ela vai ser com certeza um grande cidadão. Sim, eu acho que é o exemplo dos pais que vai ter muita importância nos filhos, né? Eu sei que tem uma frase que eu acho tão bonita, o exemplo dos pais é contagioso, né? Muito, muito. Mas vamos lá, ó. A Regina, da CECAP 2, ela pergunta se a mosca volante dos olhos, né? O que fazer para acabar com ela, doutor? Então, a mosca volante, a gente falou que aquela densificação nessa gelatina dentro do olho, ela não tem muito o que fazer. Você, às vezes, pode surgir por uma infecção dentro do olho, algum problema que o olho teve e que vai fazer que aquela gelatina fica mais densa e aí aparecem aqueles pontinhos que esse movimento chamam moscas volantes. E isso às vezes vem com a idade, ou às vezes um descolamento vítreo, essa gelatina ela é presa na retina, às vezes se solta e ela fica mais com movimentos dentro. Então isso pode às vezes levar essas manchas, mas não tem muito o que fazer, a não ser situações extremas, que é muito acentuado e que você tem que recorrer a uma cirurgia, chama vitrectomia, mas isso é coisa muito acentuada, não é caso de mosca volante. É conviver e procurar não valorizar muito.
esquecer. Né? Desde que já sabe o que é e a importância do que tem, uma vez foi feito o diagnóstico, não há o que fazer, procurar não valorizar. É igual um zumbido no ouvido. Igual zumbido, Tem que esquecer o barulho, né? Pensar em vai outro. conviver com ele, né? Não tem outro jeito. Né? Sabe que os otorrinos fazem até outro barulho para a pessoa esquecer aquele, né? Justamente. Pois, né? Então vamos dar o mesmo conselho para a pessoa, né? Na medida do possível, tentar conviver. Aliás, quantas coisas na vida a gente vai conviver, Tem jeito, gostando, né? ou não. Né? Se fosse tudo do jeito que a gente queria, né? Então, aos poucos, a gente vai convivendo com coisas boas e coisas que a gente não gostaria tanto. E aquela velha frase, né? A esperteza está em saber o que pode mudar e o que tem que aceitar. Justamente. Você saber o que eu posso fazer para melhorar e o que eu não posso. Né? Isso é muito importante. A Celeste, aqui da Santa Clara, disse que fez uma cirurgia de catarata há alguns anos e não foi bem sucedida. Meus olhos ficaram doloridos. Não posso passar as mãos nos olhos. Por que será que aconteceu isso, doutor? É difícil falar sem ver, né, sem examinar. Muitas causas pode levar. Às vezes houve um problema durante o ato cirúrgico, ou às vezes esse olho é um pouco mais sensível, teve uma reação inflamatória, pode ter tido um aumento de pressão, porque você mexe na estrutura interna do olho e aquelas vias que drenam o líquido dentro do olho podem sofrer. Existem muitos fatores, é difícil falar alguma coisa. O importante é que o médico que operou veja, viu se ficou alguma sequela de algum problema, que pode ficar. É preciso que as pessoas saibam que cirurgia não é uma varinha mágica. É muito comum as pessoas chegarem no consultório, eu vou operar disso para acabar com isso. Não é assim. Tem risco? Eles perguntam, né, doutor? Às vezes, né? Eu lembro de um professor antigo meu, era um grande professor de glaucoma, e uma pessoa, há muitos anos atrás, chegou para ele era uma sumidade em glaucoma, e falou, professor, o senhor me garante que vou ficar bom? Ele falou, eu não garanto. Eu vou fazer a cirurgia da melhor forma possível. Seu olho pode reagir bem ou não, mas se eu fosse vendedor de geladeira, eu garantia. Eu sou cirurgião e não só depende de mim. Mas assim, logo nós estamos falando de catarata, não tem como a gente não fazer aquela pergunta para o senhor. E aquele povo, doutor, que aconteceu há pouco tempo, né? Na mídia, as pessoas que foram fazer aquelas cirurgias de catarata, no mutirão. O que o senhor acha que aconteceu? Que muitos chegaram a perder a visão, né? O que eu fiquei sabendo via imprensa, via jornal, foi que houve uma contaminação por uma bactéria muito, vamos dizer, virulenta, né? E que transmitiu para outras pessoas. Pode ter sido, imagino, não tenho condições de afirmar, na cirurgia usa um líquido para irrigar e que passa dentro desse aparelhinho e entra dentro do olho, ele aspira e lava o olho por dentro. Um desses líquidos que é usado, às vezes está com uma contaminação, e na hora de lavar dentro do olho, esse líquido levou uma bactéria dentro do olho. Geralmente o cirurgião, quando faz mutirão, ele troca tudo, para cada paciente é trocado o material, é trocado as luvas, é trocado o equipamento todo. Então ele tem vários kits cirúrgicos e que são usados só para aquele paciente. E o que não pode ter sido é que um material daquele líquido que vai usar uma certa quantidade para uma pessoa, depois acabou, fechou, quando chega outro paciente, você deixa usar aquele líquido, ele, se estiver contaminado ou algum material que passou por ali, possa ter levado a uma contaminação. É um caso muito triste, é uma realidade, é um risco que existe nos mutirões, as pessoas precisam estar sempre cientes disso, que se tiver uma contaminação que você não conseguiu controlar de algum equipamento que você usa, você corre o risco de várias pessoas sofrerem ao mesmo tempo. A Margarida do Coab 2, primeiro parabeniza o programa e manda um abraço ao doutor, né? Principalmente ao convidado. Está mandado um abraço, dona Margarida. Doutor, faço uso contínuo de alguns medicamentos. Uso clonazepam,
quetiapina e lorazepam. Ela usa 2 benzodiazepínicos, né? O uso desses medicamentos podem interferir na minha visão? Tenho 43 anos, né? Uso óculos desde os 40, que é normal, né? Ó, a pergunta está mais para neurologista aqui do que para oftalmologista. Mas existem alguns medicamentos que podem levar a alterações, depósito no cristalino e algumas alterações, né, de acomodação, que a médio e longo prazo. Mas, de maneira geral, se for indicada, Claro. creio que a necessidade do uso clínico vai ter que superar esses problemas. Pois é, né, Margarida? Porque assim, esses benzodiazepínicos que você usa, essa quetiapina, você é jovem, né, para usar bastante medicamentos assim, né, ainda mais esses medicamentos, né, como clonazepam, lorazepam, né? Mas se tem a necessidade de usar, é muito raro esses medicamentos afetarem a visão, né, doutor? Não é comum. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Primeiro, parabéns pelo programa, principalmente pelo tema de hoje, que é sobre nossa visão. Gostaria que vocês fizessem até mais propaganda, doutor, sobre o perigo desses óculos de sol, que ele viu. Você viu que nós já, né? Que são vendidos nas feiras, pelos camelôs. Sei que eles precisam ganhar o pão de cada dia, mas eles não podem esquecer dos perigos que eles trazem para os nossos olhos. Mandar um abraço especial para o Dr. José de Souza e que Deus sempre abençoe. Amém. Ilumine vocês. Eu sou o Carlos Araújo e que Deus abençoe também a TV Direta, porque nos presenteia com esses programas. Obrigado, viu, Carlos Araújo? E vamos falar de novo. Gente, o óculos de sol prejudica demais a visão. Engana o olho, né, doutor? Quando Sim. não é de qualidade. De qualidade, né? Com a proteção dos raios ultravioletas, né? Tem que ter uma lente que seja uma qualidade apropriada. Infelizmente, Carlos Araújo, o nosso país não tem esse tipo de fiscalização, né, doutor? Infelizmente a gente está sujeito a estar comprando gato por lebre, né? Mas vamos lá, boa noite, meu nome é Nayara, da Coab 1. Gostaria de saber qual é o limite de pressão máxima do olho, doutor, para não ter que usar colírio, pois meus pais têm pressão alta no olho. Obrigado. Olha, esse limite máximo depende de cada situação. A gente, em termos, hoje se diz em torno de 12 até 18. Há algum tempo atrás se considerava 20, 21. E estudos foram mostrando a longo prazo que durante um certo período essa pressão trazia alguns danos. Tem pessoas que com pressão de 18 não tem problema, tem pessoas que com 18 tem problema. Então existem outros fatores para você controlar, que é o campo visual, o exame do fundo do olho, ver a escavação do nervo óptico. Então existe essa pressão alta, chama glaucoma, que leva a uma destruição, uma alteração do nervo óptico. Existe até uma entidade chamada glaucoma de pressão baixa, que você não tem a pressão alta e tem a produção das alterações que o glaucoma dá. Então, não dá para falar até um limite, mas eu diria assim, acima de 18, preste atenção, que precisa ser seguido com bastante atenção. Boa noite. Por vezes, doutor, meus olhos ficam bem vermelhos, geralmente após o banho. O que pode ser? É o Newton. Então, quando você se expõe a um ambiente úmido, assim, ou de calor, os vasos podem sofrer aumento de volume, chama vasodilatação. E aqui no olho é um lugar que os vasos, as veias, são bastante evidentes. Então, aqui, quando você se expõe a um calor ou alguma coisa que possa irritar o olho, você vai nadar, entra na água, geralmente o olho fica vermelho, né? Porque ali os vasos ficaram mais abertos, chama vasodilatação. Pode acontecer isso. E crianças, a gente sempre fala para usar aqueles shampoos especiais, porque criança esquece de fechar os olhos, né? Quando tu vai lavar os cabelos, o importante né? É ser neutro, né? Para não ter uma irritação no olho. Mas vamos lá, boa noite, doutora Eliana e doutor José. Eu sou a Marina, moro aqui no Morro Azul. Tenho blefarite, doutor, e essa infecção
se manifesta geralmente uma vez por ano. É normal essas infecções ir e voltar assim? Obrigado e boa noite. Boa noite, Marina. Então, o que é a blefarite? Blefarite é inflamação nos cílios, aqui ao redor do cílio. É como se formasse uma caspazinha, fica um pouco vermelho, um pouco irritado. E isso, algumas pessoas que têm uma tendência a ter pele oleosa, pode ter mais. Então, alguma época do ano que às vezes você tem mais oleosidade na pele ou ressecamento aqui, você pode desenvolver um quadro da blefarite. Alimentos gordurosos, frituras, oleosidade que a gente possa ter, às vezes favorece. É como se fosse uma caspa no cabelo, né? É uma caspinha que dá nos cílios. Aí precisa uma higiene, uma limpeza e, se tiver tendência, evitar aquelas coisas gostosas, chocolate, batata frita, frituras, brócolis, cebola, essas coisas. Aquelas coisas que têm gordura e que pode facilitar o aparecimento. E para as mulheres, né, vou fazer uma pergunta aqui especial, e essas mulheres que usam muito rímel, lápis, isso pode também prejudicar os olhos, doutor? Olha, tomando os cuidados necessários da limpeza e deixando... Algumas pessoas são muito sensíveis, qualquer pessoa, eu conheço pessoas alérgicas que usam algum tipo de maquiagem e tem uma irritação muito grande, então ela praticamente não deve usar. Algumas pessoas usam de rotina e não tem nenhum problema. É importante fazer uma limpeza, remoção. Eu já tive pacientes que fazem uso contínuo de uma forma bem acentuada de cosmético, e que você vira a pálpebra, você vê todas aqui, a parte inteira da conjuntiva aqui, cheia de pigmentos de impregnação, como se fosse uma tatuagemzinha que a pessoa adquiriu. O Mauro da Coab 2 disse assim, doutor, eu tenho glaucoma. O colírio que eu estava usando, nenhum colírio estava dando resultado. Aí voltei ao médico, ele me receitou o Diamox. Aí resolveu um pouco. Eu posso continuar tomando esse remédio? Existe contraindicação o uso do Diamox? O Diamox é um diurético, né? E que você usa em quadros extremos. No caso do glaucoma agudo, é um recurso que a gente tem para tentar abaixar essa pressão de uma forma rápida. Então, o uso contínuo de um Diamox, por exemplo, de um diurético para baixar a pressão ocular, não é o ideal. O ideal é que você faça durante um curto período, conseguiu normalizar, tirar a crise e depois você tentar ou clínica ou cirurgicamente resolver o problema. Porque isso aí vai ter outros problemas, claro, né? Problemas certeza, sistêmicos, né? renais, e você vai perder potássio, vai ter outras alterações. Então, não deve ser de uso prolongado. Acredito que quem receitou não tenha recomendado para fazer de forma contínua. E outra coisa, o Diamox, ele não diminui só a pressão do olho, diminui a pressão da pessoa mesmo, a pressão arterial, geral, né, doutor? É um diurético, É um diurético, né? A longo prazo tem consequências. Então, isso daí não é para sempre, não, viu, Mauro? Vamos lá, a Tabata, aqui da Chácara do Café. Um abraço para você também, viu, Tabata? Você vê que nós estamos longe, né, doutor? Não, ele disse que ela teve o Zika vírus. Minha visão ficou embaçada. Fui fazer exame para CNH. Aí o médico falou que eu estou com 20% só de um olho. Será que é por causa do Zika pode dar tudo isso do olho? Um grande abraço e adoro o programa Saúde. Obrigado, viu, Tabata? Olha, o Zika vírus, o que se sabe hoje é que ele traz uma alteração no olho, podendo trazer uma inflamação e alterações na retina e no nervo óptico. E que isso pode ter consequências que comprometam bastante a visão. É preciso ter certeza, fazer um exame adequado. É muito novo isso, né, doutor? É recente, né? É recente. E nos casos de Zika vírus, principalmente em crianças lá no Nordeste, em Pernambuco, estão sendo feitos estudos e avaliações oftalmológicas e vendo as variações que ele traz para o fundo do olho. Então precisa fazer um bom exame para ver se esses 20% é por isso ou por outra causa. E a pessoa vai, igual a Tabata, foi tirar a CNH. Aí o médico falou, só 20% desse olho. Não tem problema nenhum se o outro tiver bom, né, doutor? Depende da categoria que ela fizer o exame, né? A categoria B, por exemplo,
a visão sendo boa de um olho, no mínimo necessário, que o Detran exige, você pode passar. A partir da categoria C, D e E, é preciso que a visão dos 2 olhos seja um nível mínimo exigido. E, doutor, mas muitas vezes a pessoa vai tirar CNH, né? E não é um oftalmologista que vê, né? Sim, porque esse exame do CNH, antigamente se ligava muito só a parte da visão, né? E hoje é uma especialidade médica, chama medicina de tráfego, que você faz avaliação não só oftalmológica, uma neurológica, de articulações e outra situação. Então, existe uma especialidade que é o medicina de tráfego, que a pessoa faz isso e às vezes ele tem uma outra formação, ele pode ter outra área de atuação, mas ele também fez a especialização em medicina de tráfego. Então ele tem que estar capacitado para fazer esse exame. E hoje, para ele poder conseguir se credenciar como isso, ele tem que passar por um exame nessa área para poder atuar. Né? Agora, essa infecção pelo Zika vírus, como a Tabata disse que teve, né? O comprometimento é muito sério, né, doutor? O Zika vírus tem uma série de alterações que ele traz, e na parte ocular precisaria ser feito um exame aprofundado e chegar a esse diagnóstico realmente, porque, como se diz, é um exame muito... É uma doença que trouxe alterações, e é muito recente, e existem muitos trabalhos que estão sendo feitos e desenvolvidos e levando o conhecimento que algum tempo atrás não se sabia. A gente também tem que tomar cuidado também de achar que tudo é do Zika vírus, né? Também não. O senhor sabe que hoje eu atendi uma criança, os pais jovens até por sinal, desesperados, né? Que falaram que a criança tinha microcefalia, né? E que ela podia ter sido infectada pelo Zika vírus. E a medida do perímetro craniano não tinha nem os parâmetros, né? De microcefalia. Então, ele toma cuidado, né? Não pode generalizar, né? Precisa ser, cada caso é um caso, precisa ser bem estudado para poder chegar a uma conclusão. Mas, Tabata, compensa você, então, toma bastante cuidado e ver realmente o que está acontecendo, que é uma previsão importante, né, doutor? E esse exame que se faz para renovar o CNH, só se faz o teste de acuidade. Ele não examina o problema, ou visual, ou neurológico. Quer dizer, você tem um problema ali. Aqui você não atende às necessidades para poder passar. Você vai ter que procurar alguém nessa área para resolver o problema. Ou é um neurologista, ou oftalmologista, ortopedista. Quer dizer, alguém vai verificar o que está acontecendo de errado. Porque mesmo se é o oftalmologista que está fazendo esse exame, ele não está direcionado para... não é um exame oftalmológico, é só o teste de acuidade visual. Isso só é igual, vamos falar, vou fazer nas crianças, ver se elas enxergam ou não na escola. Quem for fazer só vai testar a visão, mas não vai avaliar o olho ou fazer o exame completo para ver qual é a causa daquela baixa visão. Esse é um exame depois que ela deve fazer com a especialidade que for detectado o problema. Certo. Bom, gente, a hora se vai, né, doutor? Passa rápido, né? Passa rápido, né? Mas parece que a gente tem mais perguntas, vamos aguardar aqui, parece que chegaram ainda mais algumas perguntas que nós vamos responder aos nossos telespectadores, né? Apesar já do avançado horário do programa, né? Mas, doutor, eu acho assim, que principalmente essas pessoas que estão preocupadas com a visão, elas têm que ter uma periodicidade para procurar ajuda, na verdade. Sim, eu acho que se você estiver em condições normais, deve, pelo menos uma vez ao ano, ou pelo menos isso seria o ideal, fazer uma avaliação. Se você tem um problema, talvez você tenha que ir com mais frequência, menos espaço de tempo, verificar se está ocorrendo. A pessoa com glaucoma, ela tem que, se estiver controlado, o médico vai aconselhar, olha, daqui 3, 4, 6 meses eu quero te ver novamente. Se for um caso sem controle, você tem que ver quase que diariamente ou semanalmente. Então, tudo depende do diagnóstico, do problema que se tem.
Mas a gente tem que fazer. A gente tem que lembrar o seguinte, eu levo o carro para trocar o óleo, fazer verificação dos freios, ver o balanceamento das rodas, ver se está tudo em ordem. A gente leva o carro, deve levar, né? Deve tentar levar no mecânico para ele verificar. A mesma coisa ao médico. A nossa máquina não é infalível. Nós vamos envelhecer e vão começar a falhar algumas coisas. Então a gente periodicamente tem que testar, ver se está tudo bem, se precisa de algum auxílio para poder viver melhor. E você sabe que muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, gente, olha, faz seguro de carro, faz às vezes da casa, tanta coisa. E às vezes a pessoa esquece de cuidar dela, né? Aí tem que procurar o meio possível, aonde for viável, mas que a gente precisa, e cada vez que a gente vai passando o tempo, que se cuidar é muito importante. Estão perguntando também se o Tegretol aumenta a pressão no olho, né, doutor? O Reinaldo fez essa pergunta, mas eu acho que é Tegretol que ele quis dizer aqui. Mas também é um medicamento que o Tegretol, né, que é a carbamazepina, não é uma relação direta. O que acontece é o seguinte, se você lê uma bula de remédio, ela traz precauções que os laboratórios, do ponto de vista legal, se previnem e vai desde a queda de cabelo até o problema na unha do pé. Então passa por tudo. Você lê a bula da Novalgina, lá da dipirona, você nunca vai tomar. Nunca. Se alguém lê todas as bulas de remédio, não toma remédio nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Então eles põem todas as possíveis causas, porque do ponto de vista legal ele está se precavendo. E ele alertou. Olha, pode acontecer isso. Se acontecer, ele está precavido. Estava lá, né? Estava lá. Agora, a gente precisa ter o bom senso. Então é muito comum, às vezes, pessoas... Por exemplo, no caso do glaucoma, existem dois tipos de glaucoma. Um de ângulo aberto e um ângulo estreito. E no ângulo estreito, alguns medicamentos podem fazer com que a pupila dilata um pouquinho e aí diminua o ângulo e desenvolve um quadro de glaucoma agudo. Então é muito comum pessoas que têm algum glaucoma, às vezes procurarem e falar, eu estou tomando esse medicamento e aqui fala, se tiver glaucoma não pode. Mas você já conhece o paciente, sabe qual é o tipo de glaucoma, ele está sendo medicado. Então eu falo assim, não, fique tranquilo, o seu caso a gente já sabe que está controlado, essa droga age nesse problema que não é o seu. Cada caso precisa ser bem estudado. O Chico enfermeiro também, um abraço para você, Chico, nosso telespectador já fiel aqui ao programa Saúde, diz o seguinte, que ele teve um derrame ocular, doutor, né? E ele tem uma cirurgia marcada. Isso pode melhorar, né? Deve ser algum derrame na conjuntiva, né? E manda um abraço, doutor, um abraço para você também, viu, Chico? A gente pensa aí, quando a gente fala derrame ocular, o que chama mais atenção é o derrame da conjuntiva, que é externo. Quem olha assim para alguém e vê aquele olho vermelho, aquele sangue assim, eu falo, nossa, o que aconteceu com você? A pessoa olha no espelho e até se assusta, né? Então, geralmente, isso é um quadro que acontece com frequência. Foi algum vasinho da conjuntiva que sangrou e ele vai manchando a parte branca externa do olho e isso depois vai reabsorvendo. Agora, a causa disso, que pode ser um aumento de pressão arterial, um aumento de pressão venosa, às vezes um acesso de tosse, às vezes um esforço físico que a pessoa fez, às vezes o intestino ressecado, ou simplesmente eu levo a mão ao olho por algum problema e tenho vontade de coçar e traciona a conjuntiva, aquela veiazinha rompe e dá o sangramento. Precisa afastar as causas mais frequentes e, normalmente, se vai fazer a cirurgia, é bom avisar o cirurgião para ele estar ciente disso. O tempo de coagulação, o tempo de sangue, se está alterado ou não, se use algum medicamento para controlar a agregação do sangue. Então, tudo isso precisa ser pensado. Boa noite, doutora Eliane e doutor José. Meu nome é Diogo. Doutor, ingerir bebida alcoólica pode alterar a pressão ocular ou não? Olha, diretamente não há uma relação, mas que ela pode trazer danos, ela pode, né? A gente sabe que quem faz uso contínuo de bebida alcoólica pode levar a alterações de nervo óptico, que é uma situação que ocorre no glaucoma, na pressão ocular, que ela vai subir, vai
trazer dano e você pode ter uma neurite por uso crônico de bebida alcoólica, né? Isso acontece. Olá, boa noite. Me chamo Daniel. Eu sou diabético. Há 20 dias sinto que estou com a visão meio embaçada. Às vezes parece que vai melhorar e volta a embaçar. Meu diabetes, doutor, é em torno de 190, mais ou menos. Isso pode estar prejudicando a visão? Existem duas situações que podem acontecer numa situação como essa. Quando você tem uma alteração da glicemia, cabe lembrar que o normal é de 70 a 100, e pessoas falam, a minha está boa, 180, 190. O normal é de 70 a 100. E você teve uma alteração dessa glicemia, o seu grau, se a gente for fazer o exame e medir, pode dar um grau diferente daquele que você tem quando está com a glicemia normal. Então é comum acontecer, a pessoa chega e fala, borrou a minha visão, você faz o exame e dá um grau. Aí fala assim, você tem diabetes? Tem. Então vai me fazer uma glicemia, vai voltar daqui tantos dias, nós vamos medir a glicemia nesse período e eu vou repetir o exame e vou ver. A hora que ela volta com a glicemia normal, eu encontro outro grau. Então é um risco até a gente prescrever um óculos para uma pessoa quando está com a glicemia alta, porque ela pode acertar um grau naquele dia e no outro dia, que é a glicemia normal, ser outro grau. E aí ela fala, eu estava enxergando tudo borrado, agora melhorou. Aí eu pus o óculos, piorou, e fica um vai e vem que você não acerta. Outro problema é o sangramento lá no fundo do olho, que pode estar tendo uma alteração. Então, Daniel, tomar cuidado, 190 não é 100, né, doutor? Não é normal, precisa se cuidar. Aí seu médico clínico vai te orientar como cuidar disso. Então, vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Olha, meu pai, né, é seu paciente, doutor. Já foi consultado uma vez por causa de uma conjuntivite. O senhor tratou já faz até mais ou menos 1 ano e meio, mas já está de novo com conjuntivite. É no cantinho do olho dele, fica sempre está inflamado, né? Sempre no cantinho de dentro do olho. Isso pode ser conjuntivite de novo, doutor? E parabéns e obrigado. A conjuntiva é essa parte que reveste o olho por fora e por dentro da pálpebra. Toda inflamação nisso a gente chama conjuntivite. Pode ser uma blefarite, pode dar uma inflamação, ter um terçol, ter um ordel, que vai também ter uma conjuntivite. Então várias coisas são associadas. A gente fala conjuntivite assim de uma forma genérica, mas existem várias causas. Precisa ver se tem um terçol que está indo e voltando, ver se é um quadro alérgico que está indo e voltando, ou uma infecção que está se repetindo por uma obstrução, um fechamento do canal lacrimal, que pode predispor ao aparecimento de conjuntivite. Então, vamos lá. Oi, doutora Eliana. Tudo bem? Tudo bem, dona Aparecida dos Reis, né? Eu gostaria de saber do doutor José uma coisa. Olha, eu tenho, doutor, diabetes. Sempre quem tratou de mim foi o senhor. Mas agora minha diabetes está muito alta. Nenhum médico quer mais nem fazer exame em mim, né? E eu tenho até medo. Minha diabetes está em torno de 300. Alta. Né? O mínimo que eu consigo é 180. O senhor acha que dá para fazer exame com a diabetes desse jeito? Eu sou Aparecida dos Reis, tenho 65 anos, moro na Coab 2. Então, é o que nós acabamos de falar. Se você faz um exame com uma glicemia mais baixa, o exame no aparelho, ele marca um grau. Ele não sabe a sua glicemia, mas ele marca um grau. Quando faz o mesmo exame com uma glicemia alta, ele mede, dá outro grau. Então, os graus vão variar de acordo com a glicemia, porque a espessura do cristalino vai mudar, a ação do músculo ciliar vai mudar, a acomodação do olho fica diferente e isso altera o grau. Então, o ideal é fazer o mais próximo do normal. Agora, tem pessoas que o normal, entre aspas, que ela não consegue abaixar mais do que aquilo. E a vida dela passa mais tempo num nível anormal do que normal, então ela vai conviver com aquilo, mas sabendo que aquilo não é o ideal. Vai ter problemas se não se cuidar, uma retinopatia diabética. Então, não adianta. Tem que tratar e cuidar do diabetes, senão a visão nunca vai dar certo, né, doutor? Ela vai sofrer consequência e isso, com o tempo, vai colher os frutos.
Bom, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores, as pessoas que ligaram, que participaram do nosso programa de hoje. Pedir desculpas porque o senhor vê que o telefone não para, né, doutor? Se a gente deixar, o senhor vai ficar aqui até meia-noite, né? Mas, assim, agradecer esse carinho das pessoas com a gente. Muito bom. E, principalmente, também agradecer a sua presença junto a gente, que sempre que é convidado, aceita gentilmente estar aqui junto a gente. E a gente vê que o senhor vem de coração mesmo, que o senhor gosta de falar do assunto, atende a todos com maior atenção. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado, assim, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E já deixar sempre o senhor vir várias e várias vezes aqui com a gente. Agradeço o convite. E passa a palavra, se o senhor quiser deixar alguma consideração final, algum assunto que não foi comentado, que o senhor gostaria de deixar aqui para os telespectadores. A palavra é sua, doutor, para a sua despedida. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, sentir o carinho de vocês com a gente, é muito bom, isso faz muito bem para a gente. E lembrar que a prevenção, como nós conversamos aqui, é o melhor remédio e o mais barato e o que é mais fácil de fazer. Então, periodicamente, a gente tem que se cuidar e, quando há algum problema, procurar o que for necessário. Então, muito obrigada, doutor, e muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.